você já sentiu medo, ansiedade ou raiva enquanto operava no mercado financeiro, pode ficar tranquilo porque isso é muito mais comum do que se parece e muito mais comum até mesmo do que você possa imaginar. Mas hoje eu vou te mostrar de uma forma muito simples como ter controle emocional em todas as suas operações daqui para frente. Existe um marco na sua vida, que é a sua vida e as suas operações antes desse vídeo e a sua vida e as suas operações depois desse vídeo. Porque eu vou te mostrar como isso pode ser um divisor de águas entre perder e ganhar no mercado financeiro, entre se tornar consistente ou passar a vida toda inconsistente, atrás de uma forma de realmente se tornar uma pessoa que consiga obter qualquer tipo de resultado no mercado financeiro. O controle emocional é o verdadeiro diferencial daquele trader que vai se tornar consistente e para aquele trader que vai passar a vida toda procurando estratégia, pulando de galho em galho e não entendendo por que ele não consegue ter resultados de forma consistente. Vamos começar falando sobre o que é o controle emocional no trade, né? O controle emocional nada mais é do que a capacidade de agir com base no seu plano de negociação e não com base na emoção, no que você sente quando você olha o gráfico ou quando você tem algum desejo ao olhar o gráfico, vamos dizer assim, né? Você pode ter a melhor estratégia do mundo, você pode ter o melhor indicador do mundo, você pode ter até mesmo ter o melhor sinal do mundo. Mas se ali na hora do vamos ver, né, na hora de que você aperta a negociação, ou até mesmo antes, ou até mesmo depois que você aperta a negociação, se você deixar suas emoções tomar conta de você, infelizmente você vai sair do jogo e não vai ter nenhum tipo de resultado. E a consequência disso, infelizmente, vai ser o loss, a perda de dinheiro, a frustração, sentimentos ali que desencadeiam a falta de controle emocional. E eu vou te mostrar aqui agora as principais emoções, as emoções mais comuns que atrapalham as pessoas que estão negociando, os traders que estão fazendo day trade no mercado financeiro. A primeira emoção é aquele medozinho de perder. Toda vez que você vai executar uma negociação, você vai falar, pô, tô com medo de perder essa negociação aqui. Isso acontece muito quando o preço passa por correção, né? Vamos imaginar que você está numa tendência de alta, né? Vou dar uma compartilhada aqui no gráfico só para a gente exemplificar legal. Vamos imaginar aqui que você vai... Deixa eu tirar minha câmera daqui. Jogar para cá. Vamos imaginar que você vai entrar no rompimento dessa região de suporte aqui. O rompimento aconteceu aqui e aí você vai executar a sua negociação. O seu stop vai ser posicionado aqui em cima dessa região. E eu não vou entrar no critério de análise aqui, mas basicamente seria ali mais ou menos onde o stop seria posicionado. E você entra nessa negociação aqui e você vê o mercado fazendo isso daqui, ó, essa correção. E essa correçãozinha aqui, quando o preço chega nessa região, o que você vai falar? Falar, pô, vai tocar meu stop, essa minha negociação aqui já deu errado, eu tô com medo de perder, tô com medo se ele subir mais aqui, mais 300 pontos, eu acabo tomando um stop nessa minha negociação. E é nesse momento bem aqui que você vai fazer o quê? Você vai e encerra a negociação justamente porque você tem medo daquela ordem de errada. E você fala, pô, vou encerrar logo essa ordem aqui que eu já vou perder mesmo, então eu vou tentar reduzir esse meu prejuízo. E aí quando você sai da negociação, o mercado ali relativamente longe, né? De onde seria o seu stop, aí vai e você perde uma baita oportunidade. E esse tipo de movimento acontece muito, porque a pessoa ela simplesmente tem um medo de perder na negociação. Né? Então esse é o principal medo. E a segunda emoção é a ganância, né? Aquela ganância ali do cara simplesmente falar, pô, tinha um baita resultado naquela minha negociação, acho que eu consigo pegar mais, principalmente se o cara gosta de operar tendência, né? Ele tá numa tendência de baixo operando vendido lá, ele consegue, vamos supor, bater um take ali de 1000 pontos no SDXY, só que ele vê o SDXY caindo ainda mais, né? Fala, pô, se eu tivesse continuado nessa minha negociação aqui, eu estaria ganhando mais agora. O que esse pensamentozinho faz ativa um gatilho que ele executa uma outra negociação. Fala, pô, vou continuar abrindo outra operação. E aí, nessa abertura de negociação, simplesmente acontece porque ele está ganancioso, ele quer pegar todo o movimento ali do mercado financeiro. E isso acarreta vamos dizer assim, a próxima emoção, né? Que geralmente, quando esse comportamento acontece, a pessoa ela acaba tomando um stop. Né? E aí, esse stop ativa uma emoção que é nada mais, nada menos do que a raiva. A raiva ela acontece quando você não segue o seu plano de negociação, quando você sabe que não era para você ter feito alguma coisa e você faz. Por exemplo, pô, não era para ter entrado vendido nessa tendência aqui, não era para ter continuado operando nessa tendência aqui, era para ter pego o meu resultado e ter saído. Essa justificativa, né, esse porquêzinho ali, ele vai te ocasionar uma raiva. E aí a raiva você acaba, na maioria das vezes, se você tiver raiva do mercado, você vai querer se vingar no mercado e aí entra o sentimento
de vingança, você querer que o mercado te devolva aquilo que ele tecnicamente levou de você, né? Bom, e a última emoção, a emoção ali um pouco mais comum nas pessoas é a ansiedade, né? Aquela ansiedade pelo resultado mais rápido. Eu já falei isso em outros vídeos, mas se você quiser até dar uma olhada aí. Mas aquela situação onde o cara ele entra no day trade hoje, daqui a 30 dias ele quer estar vivendo de trade, ele quer largar o emprego dele, então ele não quer passar por esse processo. Essa ansiedade pelo resultado mais rápido faz com que ele, na maioria das vezes, abra muitas negociações ou sente de frente para o computador aqui e tem a obrigação de fazer uma operação para poder ter um resultado. Ele quer extrair, na maioria das vezes, coisas que o mercado não tem a oferecer. E é esse tipo de sentimento que acaba levando a pessoa a não ter resultado. Mas agora eu vou te mostrar 3 passos muito simples. Deixa eu só dar um golezinho no café aqui, cara, porque esse cafezinho, um café com canela. Se você gosta de café com canela, cara, eu só gosto de café com canela. E vou te passar agora 3 passos muito simples para você passar a ter controle emocional. E o primeiro passo é simplesmente ter um plano. E esse plano ele tem que ter basicamente 3 coisinhas ali, né? A estratégia que você vai utilizar, ela tem que ser uma estratégia que seja validada, né? Tem uma estratégia que realmente você se sinta confortável e consiga obter resultados, né? Consiga ter operações boas no mercado financeiro sem ter uma alta exposição ali no mercado de negociação. Porque essa estratégia, ela vai te dar ali os pontos onde você vai entrar, onde você vai sair e quanto você está disposto a perder, como é que você vai levar a sua negociação depois de abrir, qual o momento de travar uma negociação no 0 a 0, onde você vai colocar o seu take ali, por que você vai colocar o seu take, se o preço não chegar no take, o que você vai fazer? Você vai maximizando o lucro ali a cada movimento que o mercado realiza, ou você vai travar uma negociação no 0 a 0 ali, esperar o preço bater no take ou stop. São definições que fazem com que a sua operação ela tenha um sentido para você negociar, né? Porque se você não sabe o que está procurando, você vai aceitar qualquer coisa. E no trade não pode ser assim. Se você não tem um plano, você não pode agir por impulso. Então, antes de você negociar, antes de você saber como que vai ser a sua operação, você tem que definir isso, porque é isso que vai te dar o entendimento. E se você estiver seguindo esse plano, cara, não pula o plano. Segue o plano até o final. Segue o processo, confia no processo. Ah, Hugo, mas eu estou passando aqui por uma parcial de pontos negativos, o preço vai tocar meu stop ali. Cara, deixa tocar. Se for para tocar, deixa tocar, mas não sai sem que o movimento seja um movimento que você conhece que vai te estopar. E é esse sentimento, né, esse entendimento que vai te levar para o passo 2, que é o quê? Você aceitar a perda. A perda ela faz parte do jogo. Todo mundo vai perder no mercado financeiro. Você não precisa acertar todas as operações, até porque isso não tem como, cara. Você precisa ter um plano de negociação fixo que quando você vá perder, você perde uma porcentagem. Quando você manter ali a consistência de acertar 2, 3, 4 negociações, uma operação que você perdeu, ela vai ser paga com uma das 4 operações, então fica com 3, você fica com 3 operações positivas ali para poder começar a enxergar seus resultados, né? Isso tudo porque perder faz parte, tá? Perder faz parte, mas a gente sempre tem que perder com controle, porque isso é que vai fazer a diferença. Pô, mas o que eu faço se uma negociação minha der errada? Cara, se der errada, deu errado. Você vai sair do trade, mas você não vai executar outra negociação logo de cara, simplesmente porque você quer recuperar o que você perdeu naquela negociação, ou acha que o mercado tem a obrigação de te devolver o que você perdeu. Não é assim que as coisas funcionam. Perdeu? Pô, sai do trade, espera, respira, fala, pô, qual que é o meu próximo ponto de entrada aqui? Se tiver muito estressado, se aquela negociação te afetou bastante, sai da frente do computador ali, volta no outro dia ou volta à noite, no caso aí do ST ou stop Y, se você tomou stop de manhã, pô, passa o dia todo lá, vai fazer outras coisas, vai organizar a mente lá, vai ficar mais calmo e aí à noite você volta para negociar. E o passo 3 é simplesmente criar um ritual, né, um hábito antes de você começar a negociar. Foi o que eu faço. Ali no domingo, né, antes da abertura do mercado, eu basicamente não fico fazendo muita coisa que vai exigir de mim, eu vou cansar. Enfim, se eu vou fazer alguma atividade física, eu faço essa atividade física pela manhã, mas ali próximo à abertura do mercado, ali às 18 horas, 19 horas, eu já sento, já fico quietinho, né? Fico ali observando, já ligo meu computador, já vejo como é que tá as situações das análises. Eu sempre gosto, em algumas situações eu faço análise às 6 horas, 19 horas ali, né? Um pouco antes de começar a operar, meu horário de negociação ele começa às 20, 20 e 30 no ST ou stop Y, e aí se pintar o ponto de entrada eu executo a minha negociação, se não pintar eu fico de fora e simplesmente vou aguardar os planos de negociação acontecer sempre dentro do meu horário de negociação, que é de 20, 30 ali no ST stop Y até 11, 11 e meia no máximo do outro dia, para eu abrir as minhas negociações. Mas uma coisa que eu fiz muito no começo foi simplesmente lembrar do meu gerenciamento de risco, lembrar que os pontos que tem que acontecer para eu executar a minha negociação, que é simplesmente aguardar fechamento ali no gráfico de operacional, que no meu caso é o gráfico M15, não misturar os tempos gráficos. Se eu estou fazendo day trade, meu tempo gráfico vai ser o gráfico M15 ali, não vou buscar gráfico M1,
né? Se eu faço a minha análise ali nos pontos, nos gráficos maiores, se eu faço a regressão de tempo gráfico, né, que é pegando o gráfico mensal, semanal e o diário ali para encontrar confluências e executar os pontos de negociações, eu vou fazendo isso, eu não simplesmente me baseio pelo gráfico M15, que é o gráfico operacional, para poder encontrar os pontos de entrada. Não, eu encontro esses pontos sempre no gráfico maiores e a execução da negociação ela vai ser no gráfico M15. E é isso, né? Você tem que definir o ritual para você, Hugo, antes de negociar, o que me concentra é ler um livro, fazer uma atividade física que seja, eu, ficar relaxado ali, eu jogar um videogame, sei lá, e fazer uma caminhada. Então, são rituais que você tem que ter para que na hora que você for negociar, você não fique estressado. O que você não pode fazer? Aí eu estou super estressado, você está na frente do computador aqui para poder abrir a minha negociação. O objetivo desse terceiro passo, desse ritual que você vai criar, é fazer com que o seu cérebro ele entenda que quem está no controle é você, não são as suas emoções, né? Quem manda ali é o seu racional e não o seu emocional. Porque quando você começa a dominar as suas emoções, o jogo muda, tanto na vida quanto no mercado. Quanto mais calmo você estiver, melhores serão as suas reações, né? Quanto menos emotivo ou reativo você se torna, mais consciente dos seus atos e mais consciente das melhores ações que você tem. Pois, se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, comenta aqui embaixo qual a emoção que mais te atrapalha no trade, o que você sente quando está negociando e se inscreve no canal aí. Se inscreveu? Se inscreve no canal porque aqui a gente fala a verdade no mercado financeiro sem enrolação. Ativa o sininho também se você não ativou e vamos que bora. Tamo junto? A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Falou, é nóis. Tchau, tchau.